comunistas que morreram também nessa luta e que não são mencionados. Né? Eu e a Cristina, nós somos testemunhas do assassinato do Daniele dentro do DOI-CODE. O Daniele era um cara muito importante para o partido, até porque ele fazia o meio de campo, né? Porque tinham os grandões, tinha os pequenos, que eram nós, e ele tanto dialogava com os pequenos como com os grandes o tempo todo. Ele era o cara que mais se movimentava dentro do partido, então ele tinha uma importância muito grande. Não falam dele, não tratam dele e tudo. Então eu acho que a responsabilidade é assim, eu acho que eu tenho uma responsabilidade da própria política de Estado do Brasil, que é do apagamento dessa história, dessa memória, até para o povo achar que nós continuamos sendo aquele povo boboca, banana, que não luta, que é essa mensagem. Também, agora se fala até que nem teve ditadura, quer dizer, nós nem passamos por ditadura, vocês estão inventando histórias. Acho que isso está muito forte, isso é muito presente, muito forte, junto a maioria da população. Eu sempre estou trabalhando com as pessoas populares e hoje mesmo para organizar aqui, eu fiquei pensando assim, o que eu chamo, gente? Porque ninguém sabe. Eu vou falar assim, a gente veio conhecer o Maurício Grabois, que ele falou, mas quem que é esse cara? Não estou sabendo. Né? Não é jogador de futebol, não é nada, então, não é cantor. Então, eu acho que essa, que a Junaína fala, memoricídio muito forte contra as pessoas que lutaram, que tiveram à frente dessa luta. Sabe, porque teve muita coisa errada, deve ter tido um monte, né? Se você for abrir assim, a história, cada página deve estar cheia de erro. Igual esse erro, e não estou falando ortográfico, estou falando erro ideológico, político, de análise e tudo mais, né? Nós tivemos tudo isso. Mas não se abre isso e mostra que dentro desse processo todo de erros, tentativas, né? Acho que se tentou fazer alguma coisa. O Marighella tentou do jeito dele, o Maurício do jeito de um grupo. O Maurício, ele é mais, a impressão que eu tenho que é mais coletivo. Ele nunca foi endeusado como Marighella, o que eu acho bom, porque ele era um cara como outro qualquer. Ele tinha aquela, né? Mas eu acho assim, tem a política do Estado de apagamento e tem a política da esquerda também, gente. Nós temos que ver quanto nós passamos, pô. Eu fico assim indignada com isso, entendeu? Eu fico. E eu acho que não é só porque, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, ela só existe hoje, existe no sentido de memória, né, gente? Porque não existe guerrilha. E eu falo isso porque eu estava lá em Marabá e eu falei com a mulher assim, a senhora já viu falar que tinha uma guerrilha aqui? Ela falou assim, tem até hoje, menina. Eles passam todo dia lá na porta da minha casa. Então, por isso que tem que explicar que não tem guerrilha hoje, tá? Não tem, mas eu penso que passa todo dia lá na casa. É os milicos que passam, mas ficam treinando lá. Ela chama aquilo de guerrilha, né? Porque o que ela via na guerrilha era isso. Então, não tem guerrilha, né? Mas teve essa luta, faz parte da nossa história, você entendeu? Assim como teve tantas, nós falamos aí da revolta dos malês, tem o filme, teve essa revolta dos malês. Posso falar? Eu vou falar um pouco mais rápido, menos que ela. Olha lá, hein? Ó, vou falar o seguinte, a questão do foco e a questão do Maurício, né? É interessante a pergunta do Adriano, porque, por vários motivos, a proposta de guerrilha que eu propunha o PCdoB era muito parecida com as colunas móveis da ALN, no sentido de que eles iam ter um ponto de apoio bastante escondido lá na região do Sudeste
do Pará, e iam fazer ações em cidades, às vezes muito longínquas, e ter várias bases perto de várias cidades para poder. Então você assalta um quartel e rouba as armas, sei lá, faz uma expropria, faz o verbo que quiser e volta. E em vez de voltar direto para o sudeste do Pará, eles voltariam para cidades onde tinham base de apoio, se esconderiam lá, mandariam as armas aos poucos de volta para a região. Então, nesse sentido é que parece com as colunas móveis, porque a proposta era fazer ações em muitas regiões e sempre se movimentando, claro que tudo muito mais devagar do que a gente pensa nos termos de hoje, comunicação, etc. Então, e ele fala no suposto diário de frente, que está havendo uma discussão sobre a frente. E, de fato, há pelo menos 2, 3 registros de ex-militantes da ELN que falam de uma possibilidade de discussão de unir, fazer ações conjuntas a ELN e PCdoB. Infelizmente, como tudo isso era muito vocal, informal, nós não temos registros disso, né? Então, assim, acabou tinha um trabalho de massa feito nas condições de uma ditadura, né? E por outro lado, eles acabaram ficando muito mais fixados na região da guerrilha do que se esperava, porque eles mesmos tinham metas de fazer rotas de fuga para o Acre, para Bolívia, para sei lá para onde, e como eles tentaram o tempo todo sair da região da guerrilha de forma organizada e conjunta, cada vez que eles iam esperar pegar alguém para formar um grupo de 5 e sair, alguém era morto e preso e etc. E assim, praticamente morreu, os 46 que sobraram de dezembro em diante morreram assim, né? Mas, enfim, esse então é um foco diferente, é um foco com características muito especiais, digamos assim. Mas você veja, na última carta que o Maurício escreveu, o Maurício fala que não ficamos isolados como o Che Guevara. Quer dizer, e ele escreve isso no diário também, do suposto diário, né? Então ele tinha muita, a experiência cubana também estava muito presente para ele, né? Agora, sobre o memoricídio, que é uma expressão que o Márcio Seligman usa, que eu gosto, eu concordo com a Melinha, é tudo isso junto e misturado, né? Mas só acrescentaria que você tem hoje em dia, por exemplo, 3 livros, que é a biografia do Daniele, a do Maurício e a do Pedro Pomar, feito por historiadores do PCdoB, mas aí quando chega nessa parte da guerrilha do Araguaia e nas polêmicas sobre a união, junção da AP com o PCdoB, o racha com a China, as divergências com a China em 69, aí os livros ficam minguados, né? Então, um dos motivos também para, além de ter vergonha, etc., né, você tem polêmicas que ainda são importantes para os militantes que estão atualmente nesses partidos, né? Então, daí que é difícil fazer uma história onde ainda há disputas, diversões, etc., presentes ainda hoje na política, seja versões que envolvem também a visão de como foi a queda da Lapa, o racha da família Pomar, Genuíno, etc., com a direção do PCdoB em 79, 80, né? Então há muitos interesses ainda, embora tenha passado muitos anos, eles ainda estão presentes nas disputas internas. Então, obviamente que isso também vai influenciar como que vai se escrever a história desses grupos e desses personagens. É isso que eu queria dizer.